O Sânia perguntando sobre cuidados que deveriam ter em relação ao concreto de cimento Ari. O Ari é um concreto de alta resistência inicial. Eu não sou um tecnologista de concreto, tá? Confesso que não é a minha especialidade. Mas o concreto como um todo, você deve manter a hidratação dele necessária para cada tipo de cimento. Vale uma live só sobre esse assunto. Eu acho que vale a pena a gente chamar um cara que conheça todos os tipos de cimento em detalhes e relacionado à cura e ganho de resistência. Então o Ari ele tem essa vantagem, grande resistência inicial. Eu recomendei 6 livros sobre alvenaria estrutural que eu uso e recomendo. Um deles ele está aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês. Tem alguns aqui, né? Esse aqui sem dúvida é o mais completo deles, tá? Tem aqui quase 600 páginas. Chama Comportamento e Dimensionamento de Alvenaria Estrutural. Esse livro eu diria que é a bíblia nossa do assunto de alvenaria, mas tem um detalhe, ele está desatualizado, né? A nova norma foi publicada em em agosto do ano passado, então com certeza estão atualizando. O Crisantino está perguntando: temos empresas que produzem blocos estruturais e tem muitas fábricas de fundo de casa. Qual é o risco de termos nesse quesito? Crisantino, a fábrica de quintal, né, em alvenaria estrutural tem um risco de colapso e de patologias. Por quê? O problema de fábricas de fundo de quintal, de blocos estruturais, é que além da resistência atingida, provavelmente não vai ser a de projeto, porque essas de fundo de quintal não tem um controle de traço adequado, não tem um controle de umidade da areia, não tem um controle do agregado, não tem um controle da produção como se deveria. Então provavelmente esse bloco, esse material, assim como concreteira de fundo de quintal, o que rola, né, se eu não tiver um controle tecnológico do concreto? Mesma coisa, controle de produção com materiais adequados, com tempo de preparo adequado, a gente tem um risco até do colapso da estrutura de concreto armado, tá? Tem um outro livro aqui, já que perguntaram, que eu gosto bastante também, inclusive fiz live recente com o autor. É esse aqui, ó. Beleza? É esse livro. O autor é o Jihad, tá? Grande Jihad. Fiz uma live com ele no mês passado. Quem tiver interesse, vale muito a pena. Tá lá no meu canal do YouTube, Prof. Rangelagem, para que vocês possam assistir. Foi conteúdo de altíssimo nível sobre o assunto. O Jihad ele tem, se eu não me engano, 3 livros só sobre alvenaria estrutural. Um cara muito engajado no assunto. É professor na Federal de Santa Maria. E esse livro já está atualizado com a nova norma de alvenaria, que é 16868. O JS está fazendo uma pergunta: quais casos você utiliza a cinta a meia altura em alvenaria estrutural? Vou responder essa pergunta. A última que eu vou responder em comentário. A próxima eu vou responder só para quem aparecer ao vivo e perguntar ao vivo para mim. Entra, faz a pergunta, pode até sair na sequência se quiser, mas entrando ao vivo com o vídeo, tá? A cinta de meia altura, que a gente chama na alvenaria estrutural, então imagina que eu tenho uma parede, por exemplo, de 3 metros de altura, e essa parede tem uma janela, ou não, é uma parede cega. Normalmente, primeiro que quando tem a cinta de meia altura, ou cinta a gente chama da quinta fiada ou sexta, essa cinta está na altura da contraverga. Então, por exemplo, se a janela tem 1 metro de peitoril, a contraverga está na quinta fiada, né? Que é exatamente 1 metro. Se ele tem 1,20 de peitoril, está na sexta fiada. E aí, normalmente, a gente usa essa quinta canalha intermediária nas paredes externas, tá? Ou em paredes internas muito compridas. Paredes internas normalmente não tem essa cinta intermediária, porque a função dela é distribuir melhor as tensões, tá? Então, a menos que tenha um pano muito grande interno e a externa ela está mais exposta, né? Intempéries, as variações de temperatura, de clima. Então, nas paredes externas, inclusive nas externas é onde eu tenho as aberturas, né? Tem poucas, no edifício, por exemplo, poucas paredes externas
que não tem uma janela ou uma porta, enfim. Então, ela é utilizada nas paredes externas. Tem critérios para isso, claros. O que é quão comprido depende se a parede é interna ou externa. E esse critério ele é indicado num livro que chama Parâmetros de Projetos de Alvenaria Estrutural com Bloco de Concreto, mas os critérios são os mesmos para cerâmica. É porque esse livro foi feito em conjunto com a ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland. Então, mais que justo que esteja relacionado a concreto. Mas são basicamente os mesmos parâmetros, tá? Como posso te ajudar, Lennon? Então, a minha dúvida seria essa dos livros. Eu sou recém-formado e também quero ingressar na área de estrutural. É um dos É, meus são, sonhos. são 6 livros, eu vou até te responder, depois você faz a próxima. Uhum, Que legal. Primeiro, cara, seu sonho é fera. Eu incentivo pra caramba. A área de estruturas é uma área que realmente exige muito da gente, mas que é incrível, porque nenhum projeto é igual ao outro e a gente tem que estudar a vida inteira. E quem quer trabalhar com estrutura, esse estudar a vida inteira, ele não é um peso, ele é um incentivo. Porque, poxa, uhum, imagina quão chato é você aprender. Eu vou dar um exemplo. Vou aprender a sentar um bloco em cima do outro. É um trabalho nobre, não é um trabalho fácil, mas eu já fiz essa parada. Amanhã eu quero fazer outra. E aí isso gera uma motivação, porque o outro eu não sei. E uma das coisas que eu procuro fazer, inclusive, Leno, é ensinar as coisas que eu sei da maneira mais clara possível, sem esconder o jogo, que eu vejo às vezes gente ensinando as coisas, mas deixando entre linhas ali, não respondendo exatamente o que o cara perguntou, e aí, para puxar, não, porque quando eu entrego o conhecimento para você, eu me obrigo a buscar outro. Então, essa é a ideia. Eu entrego tudo que eu sei de verdade, aqui na mão, porque isso me faz com que eu busque outro. Isso é bacana. Agora, respondendo em relação aos livros. Eu mostrei 2 aqui, né, de uhum. cara. Esses aqui. O do professor Guilherme Parsequian e o do professor Girard. São os 2 bem legais que estão aqui na mão. Os outros estão na prateleira. E tem mais 4, eu diria. Vou até citar. O outro é esse que eu citei aqui na live, que é o Parâmetro de Projetos de Alvenaria Estrutural, que é um da ABCP, gratuito, livre, já foram 3. Tem um quarto, que é um livrinho laranja, que o professor Passequian fez com a Márcia Mello, chama a outra autora, que é amiga nossa, inclusive, a Márcia aqui de Sorocaba. E eles fizeram um sobre alvenaria estrutural com blocos cerâmicos. Esse não tem, eu acho que nem para vender tem mais. Mas é um livro muito Uhum. bom, estou em contato com eles para ver se a gente melhora isso. Tem um próximo livro, que é o quinto, que eu diria, que são um livro do professores Márcio Ramalho e Márcio Correia. Se você for no meu feed, tem a foto e descrição completa de todos eles. O professor Márcio Ramalho e Márcio Correia, desses livros que eu estou citando, eu acho que é um dos mais antigos. Inclusive, ele está desatualizado até com a norma de 2011. Ele é de 2008, 2007. Então, tem que tomar muito cuidado com essa parte de cálculo dele. Mas ele tem uma parte conceitual muito boa, muito bem feita, que vale a pena. E o último que eu vou citar é o professor, um livro do Tawil, chama Alvenaria Estrutural, é um livro da capa azul. O livro do Tawil, o Tawil é um arquiteto, inclusive com certeza um dos precursores da alvenaria estrutural no Brasil, assim, um cara que eu respeito muito. Ele fez um comentário semana passada no post meu no LinkedIn, que eu achei bem gentil a participação dele lá. E esse livro do Tawil é um livro de detalhes construtivos, principalmente. Não é de cálculo. Então, é bem legal. É um livro, chama isso, sim. Chama Alvenaria Estrutural. É um arquiteto chama Tawil. Tem vários detalhes construtivos. Inclusive, uma enquete que eu fiz na semana passada perguntando se aquela junta prumo de bloco estava certo ou não. Lá ele fala sobre isso. Eu sei que deu uma quedinha aí na minha conexão com você, porque você ficou rodando. Mas eu continuei falando sobre os livros para o pessoal acompanhar. Tá, sobre os livros eu acho que eu vou até deixar gravado aqui um pouquinho o vídeo, tá? Para te ajudar. Mas você ia perguntar mais alguma coisa. A outra Vou, pergunta era em sim. relação à alvenaria estrutural e a de concreto armado.
Qual seria a relação? Qual seria melhor? Então, não tem melhor. É isso que a gente tentou, talvez, esclarecer no evento. Tem mais adequado para determinado tipo de estruturas. Vou dar um exemplo de concepção, pensando que seria uma boa concepção para alvenaria estrutural. Quando eu tenho o máximo de paredes, uma boa distribuição de paredes, não tenho grandes vãos. O que seriam grandes vãos? Uma porta de 4, 5 metros, uma janelona de 3, 4, 5 metros de largura. Quando eu tenho grandes vãos para aberturas, vãos, eu estou falando de vãos de abertura, vão na região de porta e janela. O concreto armado ele passa a ser mais interessante, porque a alvenaria estrutural tem essa dificuldade de vencer grandes vãos. Eu diria que a alvenaria estrutural é mais inteligente quando ela for possível. Por quê? No concreto, o que é o certo fazer? Você subir os pilares e as vigas primeiro, deixa a viga deformar e depois você faz a alvenaria de vedação. Aí pensa comigo, se eu já tenho que fazer uma alvenaria, por que não fazer uma alvenaria que ela tem dupla função, que ela veda e que não precisa dos pilares e das vigas? É esse o sentido da alvenaria estrutural. Então ela é mais, eu diria até mais inteligente, desde que a arquitetura permita esse sistema. De Crisantino, tudo bem? Tudo bom, Rangel? Tudo Boa tarde a todos aí. Boa tarde. Crisantino... Então, vou fazer uma pergunta bem simples para você aí. Mas deixa eu até já te apresentar, pessoal. Crisantino, eu lembro, a gente se conheceu na Unicamp, não foi? Numa palestra. Isso mesmo. Ele trabalha numa empresa que a gente fez uma live no ano passado também, que é a Arcs, né? Arcs, aí, que é uma empresa que trabalha com IFC, ICF, IFC de BIM, de ICF, que é basicamente o isopor fazendo parte da estrutura, não só como forma e preenchido de concreto, que é um sistema que, do ponto de vista de distribuição de tensões, de carregamento, é muito semelhante tanto à alvenaria estrutural quanto ao concreto armado, ou seja, as cargas não são pontuais, as cargas são distribuídas em todos os planos e com a melhor distribuição de cargas permite com que as tensões sejam menores. Isso é bem semelhante com sistemas de cargas lineares, o ICF é um deles. Mas vamos lá, como posso te ajudar, Crisante? Você está onde hoje? Estou em Campinas, olha, estou na obra aqui de... Mostra aí, mostra para a galera a obra. Aproveita. Olha, aqui é uma parede de 6,5 metros, viu, Rangel? Feita com arcs, né, nosso bloco estrutural aqui. Isso aqui é uma queridinha dos arquitetos, foi uma empresa de Sumaré. Veio aqui em um dia, fez a montagem das formas, ferragem e concretou. Essa escada aqui, ó. E dá um trabalho lascado, mas é bonita para danar. É a mais bonita que tem, os arquitetos adoram, né? Se você olhar aqui a nossa obra, temos alguns vãos grandes aqui, igual você estava falando sobre, pro amigo aí, sobre as vigas, né? Os vãos grandes, tem uma porta aqui de 8,5 metros, então eu tenho muita viga, concreto armado, que é o mais fácil. Isso que é legal, pessoal, visualizar, é bom você estar aí na obra, que assim como a alvenaria estrutural, o parede de concreto e o ICF, dá para fazer um híbrido, dá para fazer aonde dá para ser parede, faz parede, aonde não dá, faz pilar e viga. Não precisa, às vezes, abrir mão de todo o sistema por causa de 1, 2 ou 3 vãos, né? Que eu acho que é isso que você está fazendo aí, um misto entre pilar e viga e ICF, né? Sim, aqui é a nossa piscina, viu, Rangel? Feita também com o nosso material. Olha que legal. Nossa piscina feita com ele. Aqui eu estou fazendo uma prainha. Se você olhar, não sei se você está conseguindo ver aí. Você consegue chegar mais perto ou não? Não, né? Consigo. Aê, ótimo aí, tá vendo? Ó, pessoal, nós fizemos a primeira concretagem, né? E aí resolvemos deixar a prainha para depois. Aí fizemos uma concretagem única aqui. Aqui nós gastamos na primeira concretagem, Rangel, 50 metros cúbicos. Aí possivelmente quase 120 toneladas aí de concreto. Massa. Autodensável, que tipo de concreto aí? A gente não trabalha com autodensável porque pesa muito na forma. Entendi. A gente foi com um 12 mais ou menos 3 aí, os lamp, muito prático, tá?
Não foi nada assim, porque senão a forma de EPS nós temos que trabalhar com 1/3 de preenchimento cada vez. Entendi, entendi. Você vai Você faz um você terço, faz um trecho concreto, faz outro trecho concreto, entendi, entendi. isso. Eu vou te mostrar uma particularidade aqui em Campinas, aqui nessa obra. Olha o tamanho da minha parede, Caraca, isso aí é o quê? O Alphaville? que é Alphaville 3. Legal. 100% arcs. Aqui nós temos Dom uma Pedro, parede né? de 10 metros, Dom Pedro, 10 metros e 40. Se você olhar, não sei se você está conseguindo visualizar um balanço aqui de 5 metros. Tá dando pra ver mais ou menos, a conexão falhou um pouco, mas tá dando pra É, ver. eu tenho um balanço aqui de 5 metros e eu tenho minha parede inteira feita com um bloco estrutural, o Arcs Prime, concretado de uma única vez, em cima do balanço. Mas a minha pergunta é voltada para o bloco estrutural. Legal. Não, mas foi bom a gente aproveitar que tá na obra. O pessoal me pede bastante, mas faz live da obra. Live da obra só tem esse problema, a internet não é lá, essas coisas, mas aí na sua até que tá boa, tá bacana. Sim, aqui é bom de sinal. A minha pergunta é bem simples, ô Rangel. Em relação ao bloco cerâmico estrutural e o bloco de cimento, qual você prefere, qual você acha melhor para trabalhar? Então, ô, Crisantino, eu fiz uma live até só explicando a diferença, mas eu vou tentar ser resumido. O cerâmico, depende para que tipo de obra. Para residência, eu prefiro o cerâmico, tá? Desde que ele esteja disponível. Uma das dificuldades por exemplo, nossa região aqui de Campinas, tem muito bloco cerâmico produzido. Tem regiões que não tem, então não faz assim, as diferenças não são absurdas a ponto do cara buscar um bloco cerâmico de 200, 300, 500 quilômetros, porque o frete encarece bastante. Pensando que os dois estão disponíveis e que o preço dos dois na obra são semelhantes, para obras de pequeno porte, até 4, talvez até 8, 10 pavimentos, eu prefiro cerâmico. Por quê? Porque ele é mais leve do que o concreto, em torno de... deixa eu até fazer uma conta rápida aqui para dar um número mais exato. Em torno de 15% mais leve do que o concreto. Legal. E ele fornece um conforto térmico melhor. Então ele tem um controle térmico melhor do que o concreto. Por isso que na maioria das vezes casa, residência ou prédio embaixo em bloco de cerâmico, desde que os dois estejam disponíveis. O concreto tem essas vantagens. Por exemplo, a parte acústica do concreto é melhor que o cerâmico. Por quê? Porque tem mais massa. O cerâmico não é esse normalmente, que tem o cerâmico assim, com a parede toda macia, mas normalmente ele é furadinho. E aí a parte acústica é um pouco prejudicada. Mas tanto o térmico quanto a acústica do um e do outro atende à norma de desempenho. Quer dizer que é uma diferença ali entre eles. O cerâmico, por ele ser mais leve, ele traz benefícios tanto de transporte quanto de assentamento, que você sabe, no material é igual o ICF. Muito mais fácil o cara subir montado com a forma de alumínio, e isso traz mais produtividade e torna o transporte mais leve. Mas quando por exemplo, se for um edifício de 15 pavimentos, não dá para fazer no cerâmico, porque não tem resistência, o cerâmico não atinge a resistência que a gente precisa. Então, em prédios altos, concreto com certeza. Outras coisas por exemplo, galpão. Se eu vou fazer um galpão com pé direito de, sei lá, 9 metros, raramente a gente acha cerâmico de 19 centímetros de largura. Então tem problema de esbeltez. Então por isso que eu falo que depende do tipo da construção. Legal. Beleza? Esse é o nosso bloco. Aí, isso. Mostra pra galera. Esse é um blocão, esse é o nosso bloco 60 por 1,20, né? Ele é todo montado e concretado de uma única vez. O pessoal vê, tá vendo? Tem tipo umas travas internas, não é isso? Colocar os aços, tanto na horizontal o aço como na vertical. É uma malha, normalmente uma Q92 ou Q61, dependendo do porte da estrutura, não é isso? Igual para a gente concreto nesse sentido. Mediante o projeto, a gente define pelo projeto aço, né? Montou, o Rangel, muito prático, tá? Porque você analisa só, nós estamos aqui na parte mais alta da casa. Você poder montar piscina, parede, laje, encher de uma única vez, sem ter junta fria, é muito prático. Legal.
No meu caso aqui, nessa casa aqui, a primeira concretagem foi 50 metros cúbicos. Então eu concretei a piscina, concretei as paredes arcs e concretei a laje de uma única vez. O caminhão chegou cedo, à tarde foi embora, tudo concretado. E a laje é EPS também, triliçado EPS que tá aí? Eu uso EPS já por causa da eficiência térmica, para ajudar um pouco. Legal. Já trabalho, né? Trabalho com EPS, não tem como ir para lajota, então não tem jeito. Não vai misturar as coisas. Aí, o pessoal ficou interessado no balanço, é um balanço de 5 metros, você falou isso, né? Eu tenho um balanço de 5 metros, porém, eu concretei uma parede de Arx Prime de 20 metros em cima. Ela avançou, ela teve uns 4 metros em cima do meu balanço, porém, como eu concretei de uma única vez a parede de 20 metros de concreto armado, possivelmente ela descarrega um pouco menos nesse balanço, porque eu tenho uma placa sólida, né, em cima, né? Ó, o pessoal tá perguntando, ó, vou até dar uma dica, galera. Eu fiz uma live com como que ele chama? Marcelo Orsatti. O Marcelo Orsatti, que é um dos donos aí da Axe, que de mais de 1 hora, tá no meu canal do YouTube, tá? Então vai lá, procura ICF, vai estar fácil lá, que é um dos donos da empresa. Porque o pessoal ficou interessado no sistema. Mas vamos responder as que estão aqui, não vamos deixar de responder ninguém, mas só de dica, porque lá ele falou desde o começo, explicou todo o processo. Podem lá, esse vídeo já tem quase umas 10 mil visualizações, vale a pena. Inclusive, uma das perguntas aqui, ó, todos os blocos são concretados? Eu acho que eles não entenderam o processo. Então, o bloco aí, ele tem mais do que função só de forma, mas ele é uma forma concretada dentro, normalmente, de 10 centímetros internamente. É lógico, como ele tem uma alta resistência, ele também ajuda na resistência da parede. É isso que o Marcelo explicou lá. Olha só, essa parede maciça com a forma de isopor fica mais leve que a alvenaria estrutural de cerâmica, diga em relação ao peso da estrutura. Mais leve não tem como ficar, porque o concreto é mais pesado do que... E é maciço, né? E é maciça, é uma parede maciça. Mas não é uma diferença tão gritante, até porque a parede é 10 centímetros do concreto. Os cerâmicos são 14 normalmente. Então, não tem como ela ser mais leve, mas não é uma diferença tão gritante, né? Descarrega menos na fundação, né? Que é a verdade, né? A partir de ela concretada e a cura perfeita, ela vai descarregar um pouco menos na fundação que o sistema. Porque sempre o pessoal pensando, não é que a carga que chega na fundação é menor, é que ela é melhor distribuída. Se ela é melhor distribuída, a tensão é menor, porque eu tenho mais área recebendo isso. Se eu distribuo melhor a tensão, ao invés de eu ter pontos concentrados, possibilita, por exemplo, um radier, uma sapata corrida, ou uma viga baldrame mesmo, com uma estaca, enfim. Nesse sentido, distribuição de tensões é bem bacana. Porque se você comparar peso próprio do concreto, é 25 kN por metro cúbico. Do bloco cerâmico é 12, então é quase metade. Mas as espessuras não são as mesmas, tem que fazer essa compensação. Por isso que a diferença é mais pesado, concreto, não tenho dúvida. Mas tem outras vantagens, enfim, do sistema ICF que eu recomendo que vocês conheçam. Vá lá no meu canal do YouTube, o link está aqui na minha biografia, procura lá Axe ICF, que vocês vão encontrar uma live bem bacana explicando, ficou muito bem feito a live com o Marcelo, explicou inclusive o início da empresa, onde eles estão, então vale a pena.